Olá, começamos mais um Big Papo. Eu sou Glaucia Alencar e estou aqui com Paulo Rabelo. Para falar sobre a reta final do BBB e a gente tá ansioso demais para saber quem vai ser o grande campeão dessa temporada. Quem, né? Essa aqui é uma temporada aí de personalidades totalmente fora da curva, né? Agora que já tá na última semana, realmente faltam 6 dias para acabar, a gente começamos a ver aí mais ou menos uma silhueta aí de uma possível vencedora, né? Nós já sabemos que Renata e Vitória são as grandes favoritas ao prêmio desse ano e elas estão aí emparedadas, mas antes da gente chegar lá, vamos começar falando sobre o paredão que teve ontem, né? Que estavam aí Dona Delma, Guilherme e Renata, saindo aí Dona Delma com 67% dos votos, né? Ela se tornou a segunda mais votada dessa edição, ficando atrás apenas aí da Camila, que saiu com um alto índice de rejeição. Mas eu não vejo aqui esse 67% como rejeição para Dona Delma, mas porque ela foi com 2 pessoas favoritas, né? Foi com 2 pessoas favoritas, pessoas queridas, né, aqui fora, Isso. e pessoas que são grandes também. Tem uma Sim. torcida muito grande, né? Eu acho e também ela foi uma querida. A gente não pode negar que ela teve uma trajetória muito bacana. Ela é a cara do povo brasileiro, né? A senhora com aquele ânimo, mas infelizmente para reality show ela não rendeu e ela acabou sendo eliminada, infelizmente. Isso, infelizmente, Dona Delma saiu. Ela conseguiu concluir o plano dela, que ela queria sair antes do genro dela, né? Ela já tinha dito diversas vezes que sem o Guilherme ela não aguentaria. E foi muito emocionante a eliminação da Dona Delma, né? O Guilherme ficou bastante emocionado de ter perdido aí a última dupla, né? Que tava na casa, eram ainda os 2. E o Guilherme chorou muito, encheu a sogra dele de elogios, dizendo que ele queria, mais uma vez disse que ele queria muito que a Dona Delma tivesse autoestima, né, de se ver como ele via ela, que é uma mulher super forte e guerreira, e realmente foi uma mãezona para todo mundo ali dentro, mas não era jogadora, né? E conseguiu se manter protegida por ela ser a mãezona, ela foi muito protegida, por isso que ela chegou aí no top 6 do programa. E ontem mesmo já teve prova do líder, já teve uma nova formação de paredão. E olha só, quem ganhou o líder mais uma vez, eu falei pra vocês que o João Pedro ia ficar no lugar do Mike, hein? João Pedro, pela 3ª vez seguida, líder. Líder. Cara, apesar, né, de todos os adversários, digamos assim, do quarto fantástico, que inclusive foi fechado, né? Sim. Pela produção. Pra sempre. A gente não pode negar que a gente tem bons jogadores deste quarto. Sim. E ele aí realmente tá mostrando para que veio. E claro que isso também pode ser um agrado pro público aqui fora, né? Até mesmo se ele ganhar novamente, porque vai ter uma prova final que daqui a pouco a Glaucia vai explicar, né? Que ele pode chegar até o 3º lugar. Sim, menino, né? olha só. Realmente, eu acho que foi o Guilherme que falou, tomara que esse seja o BBB dos improváveis. E quem diria, né, que o João Pedro ia chegar tão longe. Ele com o irmão dele sempre foram figuras muito faladas, e não muito no bom sentido, né, aqui fora, mas assim, começou a ganhar a prova, a sorte tá do lado dele, ele tá conseguindo se manter lá dentro da casa, e ontem teve a nova formação de paredão, mais uma vez o João Pedro indicou aí a Vitória Estrada, né? Ele falou que ele não queria ter indicado a Vitória, que ele queria ter indicado o Diego, mas o Diego foi parar no paredão também por conta da consequência da prova do líder. E a Renata também emparedada aí pela 4ª vez seguida, foi a mais votada pela casa, porque não tem quem votar, né, gente? O Diego não vai votar no Guilherme nunca, que eles são best friend forever lá dentro da casa. E não tinha pra onde correr. Então, eu acho que agora é a vez do Diego Hipólito dar fim à jornada dele, porque não tem combate contra a Renata e contra a Vitória. Elas são as grandes estrelas dessa edição, são as favoritas ao prêmio. A gente não faz a menor ideia de qual delas vai vencer, porque as torcidas estão equiparadas, né? E eu acho que chegou a hora do Diego dar tchau. Chega, até me arrepiei, sempre estaria. Até me arrepiei, tá? Porque eu sempre
apostei na amizade de Vitória e Renata. Sim. Vai ser aquela amizade, esse exemplo, que lá no início elas tiveram um embate, né? Infelizmente tiveram um embate, mas no final vão criar um laço ali, vão se tornar boas ou então até mesmo grandes amigas. Sim. Aqui fora. Eu Infelizmente também o Diego Hipólito é um forte candidato também, né, desde o início, mas nessa trajetória, porque a gente tem muitos participantes bons, entendeu, que se entregaram pro jogo. Mas agora tá dividido aí, infelizmente ele pode ser eliminado, né? Vamos esperar. O Diego, ele começou tendo ficou bastante tempo do programa meio apagado, né? E depois as pessoas começaram, por falta de se posicionar com outras situações, o Mike, né, trouxe aí um protagonismo pro Diego, de tanto que ele ficava atacando o Diego sem parar, sincerão após sincerão, falando sobre os mesmos temas, as mesmas coisas. Porque o Diego é mentiroso. E pronto, foi isso o programa inteiro. Mas a gente viu o desenvolver do Diego como pessoa, como participante. Ele sempre teve bons posicionamentos. Só que assim, né, gente? O Diego era o leão de quarto. Ele nunca foi o leão da sala, mas ele soube sim dar as opiniões assertivas dele de jogo. Eu via que ele acertava alguns pontos, né? Claro que nem tudo, que o Diego também às vezes ficava muito viajando na maionese, mas tinha muitos pontos que ele era bem assertivo nas conversas dentro do quarto com os aliados dele. Ele tem inclusive bons posicionamentos contra os oponentes dele, né? Ele sempre tratou todo mundo com respeito. Inclusive ele falou ontem com a Renata, né, que eles são de grupos opostos. Ele falou que ele admirava muito a Renata, que a Renata ia colher muita coisa boa aqui fora. Ele também já falou da questão dos gêmeos, do próprio Mike também. Ele falou, olha, com o Mike realmente não tem conversa, mas eu nunca vi o Diego metralhando e detonando o Mike pelas costas. Só disse mesmo que realmente não tem como existir aí uma amizade, porque é algum problema pessoal os dois, o Mike deve ter com o Diego, apesar de que o Mike já falou que não existe problema pessoal algum, era só por conta do jogo mesmo, né? Mas bora ver como é que vai ficar isso aqui fora. O Diego vai ter acesso a muita informação, vamos ver como é que ele vai absorver tudo que ele vai ouvir lá de dentro da casa, porque muitas vezes o Diego só ficou no escuro mesmo, né? Eu acho que o Diego não tem nem noção do quanto as pessoas falavam dele, sobre a doença dele, sobre a vida como atleta dele. Ele era muito falado dentro da casa, mas ao mesmo tempo muito apagado dentro do jogo, e ele voltou a florescer quando ele fez essa amizade linda aí com a Vitória Estrada, né? É verdade. Uma amizade bem bacana de ver mesmo, realmente, como o Tadeu falou, um completa e o outro. E falando aí em eliminação, aqui fora, a Dona Delma foi recebida pela filha e pelo Vinícius, que foi encontrar ela lá no hotel, né? Depois que os eliminados saem da casa. Gente, a Dona Delma, uma querida, foi uma entrevista muito descontraída que ela teve depois com o Gil e com a Ceci. É uma conversa que ficou todo mundo rindo o tempo inteiro, né? É aquilo que a gente fala, assim, que eu venho falando, né? Ela realmente é do povo, mas se ela se posicionasse mesmo, ela seria grande campeã do BBB. Eu acho também. Eu acho que esse Big Brother foi feito pra ela. Sim. Né? Porque ela foi escolhida pelo público, os dois foram, né? O genro e a sogra. Entraram fortes. Entraram fortes. E a gente viu na chamada que os dois dançavam, era muito íntimo, então precisou essa energia dentro da casa. Isso. Entendeu? O povo queria ver isso aqui fora. Mas infelizmente a gente acha que, você que quer participar do Big Brother, né? Você acha, eu vou chegar lá, vou fazer isso, mas você acaba se conhecendo e vê que não é assim. Você lidar com várias personalidades, talvez isso tenha deixado ela ansiosa, como ela mesma já disse, né? Porque são pessoas ali, como ela mesma falou, vocês são estudados e falam melhor do que eu, e eu não sei me expressar direito. Mas saiba que ela foi uma querida, mas infelizmente o jogo dela não colou aqui pra algumas pessoas. E é tipo assim, usando as frases de Daniela Hipólito, é melhor sair
como planta do que sair como cancelada, né? A dona Delma teve os pontos fracos dela, como todos os outros participantes, mas ela é uma pessoa, na maior parte do tempo, bastante querida por todo mundo ali dentro do reality, né? Teve a intriga ali com a Renata, mas eu gostaria muito que no final do programa todo, alguém fosse lá e mostrasse o videozinho da dona Delma falando da Renata, onde será que eu sonhei ou isso aconteceu mesmo, hein? Me falem aí, mas eu me lembro muito bem que a dona Delma esteve no quarto falando sobre a Renata o seguinte: no começo eu não gostava da Renata porque eu não entendia o jeito dela, mas eu aprendi a gostar muito dessa menina. Ela falou algo parecido com isso, elogiando muito a Renata, e elas tinham elas estavam muito próximas e realmente o quebrar da confiança foi depois da vitrine do seu Fifi, né? Mas assim, a dona Delma não lembrou em momento, quando ela foi questionada com a Renata, ela não lembrou em momento nenhum de dizer isso. Olha, eu falei mal de ti sim lá no começo do programa, mas hoje em dia eu tenho outra visão. A dona Delma, ela é uma pessoa que ela fica nervosa demais nos embates, e eu acho que ela acaba esquecendo de argumentar. E aqui fora, gente, parece assim que ela também não ligou. Já acabou o programa, então pronto. Aqui fora ela foi questionada, foram mostrados diversos vídeos pra ela sobre a briga com a rainha das senhoras, né? A briga pela garrafa de café que ela teve com a dona Vilma. E ela falou, e pelas respostas dela, a gente viu que ela não é uma pessoa mesmo de esquentar com pouca coisa, né? Ela falou, ela sempre respondendo assim: mano, deixa pra lá e vida que segue. Realmente isso que você falou aconteceu, inclusive ela falou mesmo sobre esse vídeo no quarto. Ela disse, né, que ela achava a Renata muito querida, mas também que ela tinha o nariz muito em pé. Esse vídeo, inclusive, foi mostrado pela produção tudinho, mas realmente acontece isso, Glaucio. A gente fala e esquece. Tem algumas pessoas que esquecem, outras pessoas realmente, ou é por estratégia, não fala pra gerar intriga, porque é o Big Brother falado, né? E aqui, deixa pra falar aqui fora. Mas ela vai se dar muito bem, questão de publicidade, porque realmente ela é do povo, do jeito que a gente gosta. E é legal quando a pessoa perdoa, né? Sim. Não existe coisa melhor do que você perdoar, do que você ficar corroendo essa maldade no coração aí. Acho que tem coisas piores, jogo é jogo, né? E vida é vida, né, Glaucio? E é isso. É isso, acho que Dona Delma não teve... Vai ser uma pessoa a ser lembrada pelo carisma dela, assim também como esses que estão aí na final, né? A Renata, a Vitória e o Diego, que são os emparedados, também são pessoas aí que fizeram história dentro do BBB. O João Pedro também... achava eu que o João Pedro ia ser uma pessoa esquecível, mas como ele tá ganhando aí uma prova atrás da outra, e o nome de João Pedro está sempre nos trend tops, ele aí deu uma virada no final do segundo... Nos 45 do segundo tempo, o João Pedro aí deu uma virada. Mas não ganha, hein, filho? Ganha não. Deixa eu te dar o terceiro. Eu acho que ele pode, inclusive, pra finalizar, vamos dizer que... hoje é quarta, né? Isso. Amanhã vai ter uma prova de... Como é que chama? Resistência? De resistência. Vai ter uma prova de resistência amanhã com com os 4 finalistas, né? Porque vai ser amanhã vai sair mais um desse paredão agora, vai ser mais um eliminado, restam 4 e esses 4 vão disputar uma prova de resistência. A Globo não explicou exatamente como vai ser, mas aqui a gente confabula, né? Imagina que o vencedor da prova de resistência já vai direto pra final, já vai ser o grande finalista, e os outros 3 vão disputar aí a permanência na casa pra também irem pra final, e assim se forma mais um paredão. Eita. E a gente sabe que o pessoal do outro quarto é viciado em perder, são todos péssimos em prova de resistência, né? Se João Pedro continuar tendo sorte, talvez o João Pedro fique realmente lá em terceiro lugar. Verdade. A Renata, ela é muito boa de resistência, né? Sim. O João Pedro também. Se o Hipólito ser eliminado, vai ficar só a Vitória. E o Guilherme. E o Guilherme, verdade. O Guilherme é muito ruim de prova de Guilherme, infelizmente, resistência. tem problema aí de limitações dele. As limitações. Bom, a gente finaliza, né, Glauci, o Big Papo pra vocês.
Amanhã a gente vai trazer mais informações dessa reta final, né, Glauci? Isso, amanhã a gente conta quem vai ser o eliminado, quem vai ganhar essa prova. E vamos ver aí quem vai ser o grande campeão dessa temporada. A gente volta amanhã. Acompanhe nossas redes sociais, que nós temos uma editoria só de BBB atualizada em tempo real. Beijos e até a próxima. Valeu.